Boa noite. Este programa une-se a todas as manifestações de pesar pelo falecimento do Dr. José Eduardo de Andrade Vieira, ex-senador, ex-ministro da Indústria e Comércio no governo Itamar Franco e ex-ministro da Agricultura no governo FHC. Ex-presidente do Bamerindos, do Banco Bamerindos, e também superintendente da Folha de Londrina, diretor-geral da Folha de Londrina. Que Deus o tenha. Nós vamos ter muitas saudades de José Eduardo de Andrade Vieira, notadamente o pessoal da Folha. E ele foi cremado hoje pela manhã em Londrina, faleceu ontem, como se sabe, a Folha de Londrina fez um encarte especial a respeito, né? E vai deixar realmente muitas saudades, notadamente para quem trabalhou com ele. Hoje você que vai comprar o seu lanche, que vai levar alguma coisa para sua casa, você pode passar pela Hashimitsu. Ela está aberta até às 19 horas, veja. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberta aos domingos. E olha, os postos de gasolina de Londrina e região aumentaram o preço dos combustíveis já, alguns até no dia 31 e outros no dia 1º, logo pela manhã o pessoal levou um susto, mas aumentou. Segundo o professor Almir Rockenbach, com quem vamos conversar daqui a pouco, no litro, 30 centavos no álcool, na gasolina e no óleo diesel. Mas vamos falar de coisa melhor. Do Ginjin, a boa comida do Ginjin, que está com suas promoções, esperando por você. Entenda o que sua sorte está preparando para você. Participe da promoção Mais Sabor, Mais Sorte da Ginjin Wok. Você concorre a um kit para deixar a sua casa do jeito que você sempre quis e a mais de 60 máquinas de café expresso. Peça uma refeição, mais bebidas, sobremesa e participe. Almir Rockenbach, boa noite. Boa noite, militão. Almir, tenho ouvido elogios a você. Ontem, anteontem, um disse que você deveria ser o secretário da Fazenda do Estado do Paraná. E o outro disse que você deveria ser o secretário de Planejamento da Prefeitura de Londrina. Bom, eu fico feliz. A repercussão é bom. Almir, faleceu José Eduardo de Andrade Vieira. Uma pena. Uma pena. Quero aproveitar o ensejo para cumprimentar a família do meu amigo Zé do Chapéu, um grande homem, e que eu acompanhei, inclusive, alguns trabalhos dele enquanto ministro da Indústria e Comércio, enquanto ministro da Agricultura. E me lembro que ele teve um forte embate com o Pedro Malan, quando ministro da Fazenda, porque ele queria fazer o Brasil crescer pelo lado da produção. E o Pedro Malan tinha uma preferência para retrair o crescimento pelo lado da especulação. E houve lá um grande embate, e isso resultou num grande sacrifício para o meu amigo Zé do Chapéu, que eu tenho muito a lamentar e cumprimentar a família com os meus votos de pesares e dizer a ele que eles estão confortados, com certeza, porque foi, sem dúvida alguma, um dos grandes homens do Brasil, um grande homem do Paraná. Almir, você sabe que ele, em várias ocasiões, ele disse que não concordava com os juros que os bancos cobravam, que cobravam em demasia. Exatamente isso. E ele era um banqueiro, né? Ele era um banqueiro. Ele era um banqueiro, porque o Zé Eduardo tinha muita consciência. E uma vez eu conversei com ele sobre isso, ele disse que os juros tinha que ter uma forte relação com a produtividade do país. Porque se a taxa de juros estiver acima da produção, certamente você leva o povo brasileiro ao empobrecimento de um lado pela concentração da renda de outro. E é o que está acontecendo. Ele já tinha essa visão enquanto banqueiro. E na posição de banqueiro, quando ele dizia isso, ele minava todas as defesas dos neoliberais, dos especuladores. Porque ele era um banqueiro, só simplesmente isso. É verdade. E ele dizia que a instituição
Cária tinha que investir na produção. Acho que ele trazia isso lá do pai dele, né? Sim. É coisa do pai dele, Sim. isso era uma questão de família, uma Sim. cultura de família. E que o Brasil, certamente, se tivesse caminhado por uma política econômica nos moldes do que pensava o Eduardo, olha, certamente esse país não seria apenas a sexta economia, mas já poderia estar aí sendo a terceira economia do mundo. O Banco Bamerindos, que foi dele, e hoje é o HSBC, chegou a ter 800 agências no país, era o terceiro banco particular, era o Bradesco, o Itaú e o Bamerindos. E o Bamerindos, exatamente. E me lembro que quando ele passou por aquela dificuldade, e na verdade foi um fuxicório que correu a boca pequena, né, de que o Bamerindos ia quebrar, esse negócio todo, eu morava em Campo Grande e tinha lá uma relação com um ex-diretor do Bamerindos. E eu fiz alguns levantamentos sobre a situação do Bamerindos. E ele tinha 4 carteiras principais. Ele tinha uma carteira de crédito comercial, pessoal comercial, tinha uma carteira de crédito industrial, uma carteira agrícola e uma carteira imobiliária. O problema que o Bamerindos teve de inadimplência e de falta de recebimentos estava na carteira agrícola e na carteira imobiliária. Todos os outros bancos que tiveram essa dificuldade nessas 2 carteiras foram compensados, tiveram compensações do Banco do Brasil e do Tesouro Nacional, exceto o Bamerindos. Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Essa é a grande dúvida. Perseguição política? Eu acredito. Do ministro da Fazenda? Do Pedro ministro da Malan, Fazenda, o presidente da Fernando República, Henrique. especialmente porque eles tinham um compromisso do outro lado da porteira, né? Não tinham compromisso com a produção, eles tinham compromisso com a especulação, com a vida fácil, com o neoliberal, com o capital estrangeiro, né? Não tinham compromisso com o desenvolvimento brasileiro, com o desenvolvimento nacional e o crescimento da economia interna, né? O aumento da renda das pessoas, das empresas, que era o que pensava o nosso ex-presidente do Bamerindos. Mas é uma pena, é uma pena. É uma pena. Ô, Mira, todo mundo fala que o presidente Fernando Henrique e o Pedro Malan tomaram o banco de José Eduardo Andrade. Sim, eu acho que ele foi tomado numa boa, né? Na Porque o negócio que ele propôs para o FHC e para o Pedro Malan, para fazer esse acerto desse setor agrícola e imobiliário, foi isso, né? Os outros bancos foram compensados. Foram compensados e não toparam. Assim que ele concordou em passar o banco, então, para o HSBC, no dia seguinte o Pedro Malan fez um negócio com o HSBC. Exatamente. O mesmo que ele tinha proposto. Então é uma sacanagem. Sacanagem. Foi uma grande sacanagem. Não é nem Pedro Malan, né? Eu chamo de Pedro Malandro. É, né? O nome dele, para mim, de batismo não é Malan, é Malandro. E olha que o Zé Eduardo Andrade Vieira ajudou o Fernando Henrique a se eleger. Nossa, tinha 2 aviões a jatos à Dele, disposição à disposição do banco, que ficavam à disposição do Fernando Henrique. 24 horas por dia, com 4 pilotos. Que coisa, hein? Traição, coisa de gente sem vergonha. Não tem outro nome, não. Que coisa, hein, Alberto? A gente, puxa vida. Olha, que coisa, E né? a quebra. Que amigo, hein? Que amigo. E a passagem do Bamerindos para o HSBC, qual foi o prejuízo econômico dado ao Paraná? O Paraná perdeu muito seu Bamerindos. Perdeu. Né? Perdeu muito. O prejuízo dos paranaenses é grande. E, além disso, invadiram as fazendas dele. Então. Aquela fazenda famosa. Foz do Iguaçu, né? Entre Foz e Cascavel, em Venceslau Brasa. Essa terra invadiram. Parece que é um negócio orquestrado, né? Você enterra, de repente, que vai quebrar fulano, você enterra. Fica sabendo primeiro que alguém avisa, né? E uma vez eu conversei com o Zé Eduardo, o que eu via nele era uma mansidão, parece que ele estava cordato com tudo isso. Eu falei, mas não é possível um negócio desse, não faz nenhum sentido. E ele disse que tinha um processo correndo na justiça, que ele aguardava que a justiça fosse feita, né? E parece que não foi. Parece que não foi. Pelo que sei, não foi. É verdade. É verdade, amigo. Bom, amigo, Deus o tenha. E a Folha de Londrina, da qual ele foi o diretor, o superintendente, o presidente do conselho, né? Continua com a sua filha, a Alessandra, e com o seu genro, Nicolás, né? E a família toda. Almir, aumento dos combustíveis, ao mesmo tempo que a eleição do presidente da Câmara dos Deputados e também da presidência do Senado. Dá para comparar
Aumento dos combustíveis foi anunciado pelo governo. Eu acho que essa é uma questão inflamável, né? Da mesma forma que ficou inflamável para o governo o resultado da eleição na Câmara dos Deputados. São combustíveis inflamáveis, um de natureza política e o outro combustíveis que transformam tudo isso, essa combustão, em energia, né? A combustão da Câmara eu acho que é uma energia negativa para o Palácio do Planalto. Sim. Né? E essa questão do combustível que movimenta os veículos é um combustível contra o interesse e que vai pesar muito no bolso do consumidor, né? Mas, o que eu vi? Eu vi que o governo autorizou, segundo declarações do governo, autorizou um aumento no diesel de 15 centavos e na gasolina de 22. Bom, esse é um aumento declarado pelo governo como um aumento autorizado. Autorizado. Aí eu vim ontem de Ourinhos e de lá até Londrina, eu parei em 10 postos de gasolina e perguntei para os pessoal que atende na bomba quanto que tinha sido o aumento. Todos os postos que eu parei e todos os meninos das bombas me disseram que subiu 30 centavos no diesel, 30 centavos na gasolina e 30 centavos por litro no álcool. E o governo disse que não tinha aumentado o álcool, mas a bomba aumentou. Aumentou. Bom, eu fiz as contas. Em cima do consumo de diesel para 2015, de gasolina, de álcool e de outros combustíveis, eu verifico que nós vamos ter aí um consumo de combustíveis da ordem de 144 bilhões de reais. Pela receita do governo, o que pesaria a mais no bolso do consumidor com esse aumento, não do consumo, mas a mais, pesaria, segundo o governo, 18,8 bilhões de reais. Isso no ano? No ano. 18 bilhões? 18 bilhões e 800 milhões de reais. Sim. Mas pelo seu cálculo? Pelo que eu vi na bomba. Na bomba. 0,30 centavo em tudo, eu fiz as contas por esse consumo, o que vai pesar a mais no bolso dos brasileiros não é 18 bilhões, não, senhor. É 38 bilhões e 500 milhões de reais. Portanto, 20 bilhões a mais. A mais. Quer dizer, o governo continua faltando com a verdade. É verdade. Porque eu vou na bomba e vejo um preço. Ele diz que autorizou outro. Então, o que está faltando aí? Gestão da Agência Nacional do Petróleo. Porque se aumentou 15, é 15. Mas eu vou na bomba, é 30. Então, como é que ela deixa isso? Pois é, como é que é permitido? Esse é o país do tudo pode. Hoje eu digo para você o seguinte, é o país do Deus me acuda. Deus me acuda. Deus me acuda, porque é um terror. É verdade. Isso é um terrorismo contra o povo brasileiro. É verdade. Não dá para aceitar isso não. Almir, nós vamos para o intervalo e na volta vamos continuar conversando sobre isso e também sobre a eleição na Câmara dos Deputados que o PT perdeu, que o governo Dilma perdeu a eleição. O candidato dela foi derrotado. Voltamos já. Quadra Construtora apresenta Fontaine d'Or Residence, o lugar perfeito para quem é muito especial. 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo na Gleba Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. O que sua sorte está preparando para você. Participe da promoção Mais Sabor, Mais Sorte da Gingin Wok. Você concorre a um kit para deixar sua casa do jeito que você sempre quis e a mais de 60 máquinas de café expresso. Peça uma refeição, mais bebidas, sobremesa e participe. Quadra Construtora apresenta Fontaine d'Or Residence, o lugar perfeito para quem é muito especial. 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo na Gleba Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir.
Ok, estamos de volta e eu encontrei o jornalista Oswaldo Petrin hoje no velório de José Eduardo de Andrade Vieira, ele que foi diretor de redação da Folha. Ele estava como assessor de imprensa do prefeito Alexandre Skiref. Ele deixou o cargo hoje, foi homenageado pelos colegas do departamento. E o prefeito Alexandre Skiref decretou 3 dias de luto pelo falecimento do ex-ministro e ex-senador José Eduardo de Andrade Vieira, ex-presidente do Conselho da Folha de Londrina. Vamos falar da Arte Brindes, que espera por você, oferecendo tudo aquilo que você pode melhorar o seu relacionamento com a clientela. Veja. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br, fone 3327-6751. Estamos de volta com o consultor e professor Almir Rockenbach, economista, e estamos conversando sobre o aumento dos combustíveis e vamos fazer uma relação com o outro, a outra bomba inflamável, né, Almir? Exatamente, é uma bomba política. É uma bomba política, né, que é a eleição que houve na Câmara dos Deputados. Diga lá, o que você acha? Eu acho que a situação do governo, com a eleição de Eduardo Cunha, ficou muito pior do que já estava com relação ao encaminhamento dessa política econômica, desse saco de maldades que está aí, absolutamente desnecessário. O país pode caminhar por outros trilhos que não esse, o da recessão econômica. Eu vi no discurso do Eduardo Cunha que ele vai cumprir alguns compromissos que tem com seus pares, né? Por exemplo, ele fez algumas promessas de campanha. A primeira grande promessa que ele já manifestou que vai fazer é a questão de retomar, em segunda votação, o orçamento impositivo, que é aquele onde as emendas parlamentares ou as obrigações listadas em orçamento terão obrigatoriedade do cumprimento. Isso é de relevante importância para o país, para o povo brasileiro. Claro. Sem dúvida nenhuma. Agora, isso dificulta muito aquele manejo das pedras invisíveis que se faz nas mesas de xadrez do jogo político do PT, enquanto eles estão ocupando o poder e o Palácio do Planalto. A outra questão que eu vejo é que ele vai cumprir também o aumento de salário dos seus iguais e vai igualar esse salário aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acho que aí houve uma ação política dele no sentido de partir o lado da Dilma e trazer esses votos para ele, né? Até porque o Palácio do Planalto estava oferecendo outras coisas, pelo lado talvez até da ilegalidade. Ele fez uma oferta pelo lado legal, que é o aumento de salário e resolve essa questão toda para que os deputados não tenham tanta dependência assim dos cofres da União. A outra questão que eu vejo e achei importante é que ele vai melhorar, ele tem um compromisso com os deputados de melhorar a visibilidade da atuação parlamentar na origem, nos estados, nos municípios de origem. Achei isso extremamente importante. A outra questão é a independência do legislativo em relação ao executivo. Ele construiu isso, aumentando a remuneração dos deputados, aumentando a visibilidade, fazendo com que o orçamento impositivo seja aprovado. E outra coisa importante, e daí para todos nós, é o restabelecimento do Pacto Federativo. Isso é extremamente importante. Que ele defende. Esses foram os pontos principais da campanha dele como candidato a presidente da Câmara. O trabalho do PT foi aquela mixórdia da mesmice, rapaz, aquelas coisas escusas, vota em mim que depois eu lhe dou um presente. Eu lhe mando lá um saquinho de bala ou uma mala de dinheiro. Aquela coisinha que não dá mais para acreditar. Por isso a derrota tão acachapante. Eles não sabem fazer política, eles acham que estão aí no tempo das cruzadas, né? Em que tudo podia, tudo era possível. Eu achei o resultado extremamente importante para o país, porque com a eleição, com a vitória de Eduardo Cunha, está garantido a democracia e o Estado de Direito. Principalmente. Isso é extremamente importante. Extremamente. Né? Porque se o PT tivesse ganho
A eleição da Câmara, Meu Deus. coitado de nós todos. Muito, muito cuidado. A eleição do Renan Calheiros para o Senado, a reeleição dele por 19 votos, o Luiz Henrique teve 31 votos. Foi 31. Bem votado. Porque ele é aliado da Dilma, da presidente Dilma. Renan Sim. Calheiros, né? Agora eu vejo Agora que o Senado vai ter uma oposição mais forte, né, Almir? o que eu vejo ali é o seguinte, o Renan corre algum risco dentro da Operação Lava Jato. É. A gente está sabendo que A ele gente corre está o risco. sabendo que é. Então o acordo que ele fez, e por que conseguiu tantos votos assim, porque ele deu a primeira vice-presidência para o PT. E o PT está de olho na Operação Lava Jato e nas consequências que pode sofrer o presidente do Senado. É. Ele saindo, quem assume? O vice. O vice, que é do PT. PT. O procurador-geral da República disse que vai começar a ouvir o pessoal, né? Vai começar agora, hoje, né? Hoje, Às 14 horas começam a depoimento das Começou. testemunhas de acusação. Começou. Hoje, né? Começou. Eu acho que isso aí é outro combustível inflamável do que tem na justiça, né? Vai, né? Então você tem o inflamável da bomba, do Congresso Nacional e agora o combustível inflamável da Operação Lava Jato. E o que diz a Veja sobre a Dilma e o Lula? É que Está quente a Veja, hein? está muito quente. Eu gostei muito da edição e o que está acontecendo é o seguinte, você tem recolhido em prisão uma série de empresários. É. Eles estão lá há 17 dias, né? Presos. Acho que até mais alguns. Alguns mais. Mais. Acho que 17 dias. Não conseguem nenhum habeas corpus, não tem nenhuma ação do governo em favor deles, até porque o nosso querido juiz Moro não deixa, faz as coisas muito corretas e todos vão ter que cumprir a lei. Mas os empresários estão fazendo alguns acordos de delação premiada para contar o que sabe do nosso ex-presidente Lula e da atual presidente Dilma. Parece que tem uma bombinha na cabeça de cada um que pode explodir aí a qualquer momento. Com certeza, vai ter consequências. Almir, se a inflação chegou em 7, a inflação brasileira, significa que o PIB vai diminuir. O PIB está diminuindo e a inflação aumentando. Isso. Tem mais isso ainda. É estagflação isso. Esse é o pior dos mundos, Militão. Nós já falamos sobre isso Já aqui. falamos isso aqui, né? Porque você tem aumento de preço, né? você tem aumento de preço com redução da produção. Produção. Agora, pior do que isso é o seguinte, eu fiz aqui uma conta sobre 0,30. Se esse 0,30 perdurar por litro de combustível, a inflação direta vai ser de mais 2 pontos. Mais Agora, não é sobre 7, não. mais. Porque a inflação real, para mim, É 12, 15? 12, 15. 12, por aí. Então vamos a 17. Agora, veja bem, vamos dizer que é 10. Vamos dizer. 10 com menos 1% de crescimento econômico, nós temos um resultado de retração econômica, de um lado, pela perda de renda, pelo aumento do produto, da ordem de 11%. O país está indo à bancarrota. O processo é de falência. Cabe agora ao Senado e à Câmara, ao Congresso, apertar, né? Sim. Cobrar o que está acontecendo de todo mundo. eu vejo- chamar as falas da presidente Isso. da República, Eu acho os que- ministros e dizer, espera lá, O ponto principal é o restabelecimento do Pacto Federativo. Pacto Federativo. É só por aí que nós conseguimos construir uma ponte política poderosa para fazer o enfrentamento na devida conta com aqueles que não gostam da produção e preferem ganhar dinheiro especulando contra o povo brasileiro. Pacto Federativo significa igualdade de condições para todos os Para municípios todos os e estados, municípios Todos e os estados. É a recomposição, porque hoje a União tem tudo, né? Tem tudo. Está tudo na mão Estados e dela. municípios. É tudo. Porque ela, ao invés de aumentar impostos, ela aumentou taxas, É, contribuições. é. E essas contribuições não são partilhadas como são partilhados os impostos. É Isso mesmo. foi uma grande sacanagem. É mesmo. Né? Aumentou a É arrecadação da União e ela não tem a obrigatoriedade De constitucional de repassar. Que coisa. Então, hein? o que eu defendo particularmente, e vocês e os nossos telespectadores conhecem bem, é, através desse pacto federativo, estabelecer um projeto de equacionamento da dívida dos governos regionais e promover o pagamento dessa dívida dos governos estaduais com recursos que estão entrando nos cofres da União, dos estados e municípios relativos ao recebimento das dívidas ativas, das multas e dos juros cobrados dos devedores. Essa é a saída.
Não tem outra. Almir, muito obrigado a você, um abraço grande. Eu é que agradeço. Boa semana. Para você também. Boa semana. E nós vamos ficando por aqui mais uma vez, unindo esse programa a todas as manifestações de pesar pelo falecimento do empresário José Eduardo de Andrade Vieira, ex-senador, ex-ministro e, acima de tudo, um amigo nosso. Ele vai deixar saudades, eu tenho certeza. E olha, uma instituição que ele ajudou muito foi o Instituto do Câncer de Londrina. Isso lá para trás, 15 anos, 12 anos atrás, quando eu tinha o banco ainda, quando o pessoal precisava, e não só o Instituto do Câncer, como outras instituições, precisava de ajuda, ligavam para ele, ele mandava a agência central aqui do Bamberinos em Londrina, fazer um cheque e entregar para a instituição. Deus o tenha. Obrigado, gente. Fiquem em paz. Boa noite.